Você já imaginou viver em um país tão avançado e seguro como o Japão, mas onde muitos idosos preferem estar presos? Parece surreal, né? Mas essa é a realidade que está se tornando cada vez mais comum por lá. Prisoners and they get regular medical and psychological checkups. Prisons have to adapt. The number of inmates 60 and older has tripled in the past decade. Among them are, of course, long term captives who've grown old, but also old people who just got jailed, like this 73-year-old man who arrived here 6 months ago. Então, no vídeo de hoje, vamos manter um bate-papo bem tranquilo, mas profundo, sobre o fenômeno que tem deixado muita gente até de queixo caído. Porque alguns idosos no Japão têm optado por viver atrás das grades em busca de uma assistência social melhor. Eu vou explorar esse tema com você de uma forma informativa, examinando motivos que levam tantas pessoas na terceira idade a cometerem até pequenos delitos, como furtos, que garantem um acesso a condições dignas de moradia, alimentação, cuidados médicos e até uma rotina estruturada que muitas vezes a sociedade não consegue oferecer, mas é a prisão, não é mesmo? Então, se você ficou curioso para saber o que está por detrás desse tal fenômeno, fique comigo até o final. Então imagine só, você chega a uma idade em que a expectativa é só desfrutar da sua aposentadoria, dos momentos com a família e de uma vida tranquila. Mas, em vez disso, você se vê sozinho, sem apoio financeiro e sem um lar acolhedor. No Japão, esse cenário é extremamente comum. Muitos idosos, tanto homens quanto mulheres, têm se visto reféns de uma realidade marcada pela solidão e pela pobreza, a ponto de alguns preferirem ser encarcerados. Isso mesmo, eles optam por cometer pequenos furtos, que em muitos casos garante uma sentença leve, apenas para terem um lar, entre aspas, onde são cuidados e onde suas necessidades básicas são atendidas. E diferente aqui do Brasil, lá no Japão praticamente tem câmera em todo lugar. E se você vê os vídeos que muita gente mostra a realidade no Japão, né? Faz vídeo andando pelo Japão, às vezes tem matéria. Quando acontece algum furto, e geralmente quando é algum idoso que furta, eles pegam o produto, ficam do lado de fora, aí o dono do estabelecimento liga para a polícia e os próprios idosos, os próprios que furtaram, né, o produto, ficam sentados lá de fora esperando para serem presos. É uma realidade tão comum que está acontecendo no Japão, porque, que nem eu disse em vídeos anteriores sobre a história real do Japão, se vocês também dão uma pesquisada, se vocês gostam da cultura japonesa assim como eu, pesquisa o que está acontecendo no Japão, que a taxa de natalidade no Japão tem caído drasticamente e, em contraste, a taxa de envelhecimento está crescendo altamente, tendo que o Japão é o país com o maior número de idosos no mundo. A questão também é como é a cultura japonesa, né? Alguns japoneses, quando chegam a uma certa idade, se tem filhos, olhando para esse lado, alguns filhos não, como que eu posso dizer, não ligam muito para os pais, ou até também a aposentadoria do idoso não condiz com a qualidade de vida que ele espera, né? Porque ele trabalha anos, 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 ele recebe uma aposentadoria que muitas vezes ele não consegue nem sobreviver. Por isso que até muitos estabelecimentos contratam pessoas idosas no Japão para dar tipo meio que um auxílio a mais para eles, né? Porque senão eles vão ficar à mercê. E muitas vezes eles não conseguem ter um plano de saúde, porque diferentemente do Brasil que a gente tem o SUS, né? Não entrando na questão que o SUS é ruim, que o SUS é isso, é aquilo, mas a gente tem, né? A gente paga imposto, a gente paga um alto imposto e o certo é a gente ter uma qualidade superior, né? Já que muita gente apoia o SUS, mas às vezes nem usa o SUS, é tudo particular. Mas pelo menos as pessoas que não têm muita condição financeira ou até acontece algum imprevisto, conseguem usar mesmo assim. O SUS funciona em um certo aspecto, sabe? Mas ele consegue usar. Diferentemente no Japão, que praticamente tudo é pago, e na questão de saúde, não sei se vocês têm plano de saúde, quanto mais velho você for, mais caro fica para você pagar mensalmente. E a questão também da moeda japonesa que está desvalorizando, né, o ien, que ver relatos também da economia japonesa, que muita gente está reclamando até de comprar alimento, né? Tipo o arroz tá tipo, 10 quilos de arroz está custando, convertendo para moeda brasileira, quase R$ 500, 400 e pouco. E muitas vezes esses idosos, homens, mulheres, eles moram sozinhos. Então você imagine só, na questão se acontecer alguma coisa com eles na casa, ou na questão da alimentação, na questão da saúde mesmo em si, como que eles vão conseguir ser autossuficientes se eles não têm um salário digno
e muitas vezes não consegue se manter, né, também na parte do mercado de trabalho, porque muitos idosos no Japão eles passam facilmente dos 80 anos tranquilo, tá? E diversas reportagens recentes, como as publicadas pelo Gizmodo e pelo O Globo, apontam para esse fenômeno que tem ganhado força nos últimos anos. Segundo o Gizmodo, a falta de apoio social e financeiro faz com que muitos idosos não encontrem alternativa para enfrentar um cotidiano desprovido de assistência adequada. Que nem eu disse anteriormente, você imagina, você é um idoso e mora no Japão, você é um idoso japonês. Às vezes você não tem filhos, você não tem netos, você mora sozinho, tem alguma complicação de saúde, você não tem amigos, porque a maioria dos seus amigos ou está morando em outro lugar, ou, né, se aconteceu outra coisa, que eu não vou falar para não censurar. E, sabe, a vida, para você manter a vida que você tinha antes, quando você era mais jovem, o poder da compra do seu dinheiro, que agora que você se aposentou, você não consegue nem ter uma vida digna, muitos optam para essa escolha tão drástica por falta de assistência social, entende? Então agora eu vou mostrar alguns dados que vão reforçar essa tal escolha drástica desses idosos japoneses. O Japão é conhecido por ter a população mais envelhecida do mundo, com quase 30% dos seus habitantes com 65 anos ou mais. Esse fenômeno não é apenas um número, mas o retrato de uma sociedade que enfrenta enormes desafios demográficos. O sistema previdenciário, que é da aposentadoria, em muitos casos não consegue oferecer uma renda suficiente para garantir uma vida digna na terceira idade. E somado a tudo isso, a taxa de natalidade cada vez mais baixa resulta em menos filhos e familiares para apoiar os idosos. Você é uma pessoa que dedicou toda a sua vida ao trabalho, que não sei se vocês sabem, mas no Japão tem uma das cargas horárias mais altas e também a pressão no trabalho, como eu já disse em um vídeo passado, sobre o porquê os jovens japoneses estão indo, sabe, de arrasta para cima com mais frequência. Mas tem atualizações que o governo está dando medidas para ter mais flexibilidade no horário, na questão da carga horária, na questão até das horas extras, da questão da saúde mental, saúde física dos funcionários. Mas a gente sabe que na teoria é uma coisa e na prática é outra. O Japão é um país muito tradicional. Eles têm a cultura deles, que vai desde da fase da criança até a fase adulta. Que nem no vídeo que eu falei anteriormente da realidade porque os jovens estão indo mais de arrasta para cima. Desde criança eles são ensinados que eles são subordinados aos seus chefes. Que nem o seu chefe é como se fosse o seu senpai e você é o kouhai, entende? E desde essa estrutura é feita na vida, né? Desde as crianças até a fase adulta. Então imagine, você é uma pessoa que trabalha sua vida inteira no Japão, você dedicou sua vida para o seu trabalho e na velhice você tem uma pensão, né, do seu esforço, tudo que você fez, entre aspas assim, que você tem direito, que você pagou certinho para você se aposentar e você não consegue nem ao menos ter uma vida digna. Você não consegue nem, como que nem eu falei, você não consegue nem comprar arroz direito, não sei se vocês sabem que o arroz é um dos pratos mais tradicionais japoneses, que eles fazem de tudo, desde dango até o tradicional sushi. E você imagine como que é o sentimento dessa pessoa que dedicou sua vida toda pro sistema, né, para gerar a engrenagem. E muitas vezes esses idosos japoneses não têm família, não têm amigos, não tem ninguém, não tem aquele contato físico, porque aí eles entram até em depressão, porque eles se sentem abandonados pela sociedade, pelo que tudo eles fizeram, eles não são reconhecidos, e que o fardo fica tão pesado que, em alguns casos, esses indivíduos buscam refúgio onde podem ser cuidados, que aí entra na questão da prisão, porque diferentemente aqui do Brasil, que, né, o presídio é precário, isso e aquilo, no Japão é tudo organizado, sabe? E dados de estudos internacionais, como os da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mostram que até 20% dos japoneses acima de 65 anos vivem abaixo da linha da pobreza. O número que está muito acima da média observada em outros países desenvolvidos. Essa realidade alimentar, combinada com a dificuldade de acesso a uma rede de apoio, cria um ambiente propício para que a prisão se torne uma solução inesperada. Muitos deles, né, se sentem invisíveis perante a sociedade, como ser humano, sabe? Porque é doloroso, né, você chegar numa certa idade e você não tem ninguém. Você não tem aquele feeling, né, humano, aquelas conversas,
sei lá, sair para comer um ramen na vida aí, sair para no combine. E muitos idosos tinham uma vida que depois que eles chegaram na terceira idade, eles não têm mais, sabe? Eles perderam tudo aquele tato humano que eles tinham anteriormente e, né, que nem eu falei na questão também da economia, que a economia japonesa praticamente está se quebrando. É complicado, né, você ser um idoso japonês, você não consegue nem se sustentar com a aposentadoria que você recebe. Aí a única, né, teoricamente, opção que eles têm é serem presos e viver na prisão. Detalhe, os relatos mostram que muitos delitos cometidos por eles geralmente é um furto simples, que nem eu falei. Às vezes eles roubam alguma coisa de um estabelecimento, eles esperam até do lado de fora para os policiais prenderem ele e levar para a prisão. E a intenção deles não é prejudicar ninguém, mas sim garantir uma mudança imediata em suas condições de vida. Afinal, na prisão, além da moradia, tem o acesso a cuidados médicos, refeições regulares e uma rotina organizada, e se tornam atrativos e irresistíveis para quem não se encontra alternativas no meio ambiente externo. Então agora vamos falar como que é o sistema prisional japonês e a assistência dos idosos. Vamos entender como é o ambiente carcerário no Japão, que surpreendentemente muitas vezes funciona como uma casa de repouso. Diferente do que a imagem popular de um cárcere possa sugerir, como a gente que vive no Brasil ou até em outros países como Estados Unidos, muitas prisões japonesas têm se adaptado para cuidar de uma população que envelhece rapidamente. Em locais como a prisão de Toshigi, por exemplo, as autoridades desenvolveram programas especiais para atender às demandas dos detentos idosos. Esses programas incluem cuidados médicos gratuitos, com acesso a cuidados regulares e tratamentos, a alimentação balanceada, as refeições são preparadas para garantir nutrição adequada, apoio social e emocional, inclusive com a presença de profissionais e até de outros detentos que ajudam na adaptação diária. Ajustes na infraestrutura, como instalações adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida. E em entrevista à CNN, em reportagens vinculadas pelo Gizmodo, oficiais das prisões afirmam que a experiência de muitos idosos se aproxima mais de um lar do que um ambiente punitivo tradicional. Essa transformação tem um duplo efeito. Por um lado, proporciona uma melhora na qualidade de vida dos detentos, por outro, revela uma falha grave na proteção social que deveria acontecer fora dos muros das prisões. E detalhe, muitas idosas relatam que se sentem mais confortáveis na prisão do que em suas próprias casas. Uma delas chegou a dizer, abre aspas, minha vida é mais fácil na prisão, aqui posso ser eu mesma e respirar, fecha aspas. E então agora você pode estar se perguntando, mas por que alguém iria cometer um furto se pudesse resolver as coisas de forma legal? A resposta está justamente na falta de alternativas. Muitos idosos se veem encurralados em um ciclo de negligência social e econômica, onde a prática de pequenos delitos, como furtar alimentos ou itens essenciais, se converte de modo quase voluntário, em um ambiente de garantir cuidados básicos. Relatos de detentos, como registrados por diversas fontes confiáveis, como Matéria da Terra, reportagens da Executive Digest, apontam que essa escolha é muitas vezes motivada pela ausência de opções. Quando o orçamento mensal não é suficiente para pagar uma conta de alimentação decente ou medicamentos, o ato de furtar se transforma em um mecanismo desesperado para ter acesso a direitos básicos. Além disso, muitos desses crimes são cometidos de forma minimamente prejudicial, entre aspas. Por exemplo, o furto de um sanduíche ou de um pacote de carne, que pode garantir uma sentença de prisão relativamente curta e, consequentemente, o acesso instantâneo às condições que eles tanto necessitam. É como se a pessoa estivesse dizendo: eu prefiro estar aqui em um ambiente onde serei cuidado do que enfrentar a dura realidade lá fora. E dentro das prisões, o cenário muda. Os corredores que antes eram vistos como lugares de punição ganham um aspecto surpreendente. Muitos detentos idosos relatam sentir-se acolhidos na medida que contam com uma rotina estruturada e com o apoio de funcionários que têm um olhar diferenciado para com a terceira idade. Alguns guardas e agentes penitenciários até relatam que se sente como se estivesse cuidando de membros da sua própria família. Esse ambiente adaptado, que inclui desde instalações de rampas e barras de apoio até a oferta de atividades culturais e físicas, transforma a experiência do encarceramento em determinadas prisões
como uma espécie de lar de idosos, entre aspas. Programas de reintegração social tentam ajudar esses idosos a se reaproximarem de suas famílias ou a encontrarem algum propósito na vida fora dos muros. Contudo, os avanços ainda são tímidos diante da dimensão do problema. E é justamente esse contraste que torna o tema ainda mais complexo. Enquanto fora dos muros, esses idosos sofrem com a solidão, a negligência financeira e a falta de assistência, dentro do sistema prisional, eles encontram, de maneira paradoxal, um ambiente que preenche essas lacunas. Isso levanta a questão: o sistema social atual falhou em oferecer condições dignas para a velhice, a ponto de que a prisão emerge como uma alternativa viável. Mas nem tudo são flores. Esse fenômeno tem gerado desafios para o governo japonês. Por exemplo, o custo elevado. O aumento no número de idosos presos eleva os gastos com cuidados médicos e infraestrutura nas prisões. De 1995 a 2015, os custos médicos nas cadeias subiram 80%. E também as transformações nas prisões em espécie de asilos. Funcionários penitenciários precisam atuar como cuidadores para idosos dependentes, incluindo tarefas como ajudar no banho ou levar no banheiro. Apesar disso, o governo japonês tem trabalhado em iniciativas para oferecer suporte social aos idosos antes que eles cheguem às prisões. E depois de tudo isso que eu abordei com vocês nesse tema, na minha visão, como eu sou ocidental, eu não sou oriental, eu não vivo a cultura japonesa, a cultura asiática deles, mas é meio que é compreensível que a única alternativa deles, que praticamente ou você morre, vai de arrasta, ou você vai preso, porque que perspectiva você vai ter se você ficar meio que vivendo uma vida que não faz sentido pra você? Você não consegue nem sobreviver direito, você não consegue comprar seus medicamentos, você não consegue pagar uma luz, consegue pagar uma água, não consegue pagar um plano de saúde. E, diferentemente daqui do Brasil, que a questão do cárcere é totalmente precário, é totalmente comprometido, né? Que vocês sabem bem o que eu quero dizer. No Japão, como no Japão praticamente tudo funciona, né, corretamente, do jeito que tem que ser, e eles seguem na questão do serviço corretamente e eficientemente, da maneira mais perfeita possível. E como os idosos sabem que o sistema carcerário meio que praticamente deixa eles num conforto, né, entre aspas, assim, como fosse uma espécie de lar de idosos, né, eles optam, já que, que nem diferente aqui do Brasil até dos Estados Unidos, que se você for preso, você pode até ir de arrasta lá mesmo, e no Japão é diferente. Lá eles têm direito a 3 refeições por dia, têm direito à assistência médica, eles convivem com outros idosos, né? Porque como muitos idosos estão preferindo na prisão, eles acabam até fazendo um grupinho deles. Eles têm uma vida de novo, entre aspas, né? Associativa, que eu sim, isso eu posso dizer. E eles veem isso como lucro, né? Porque se eu tô vivendo uma vida fora dos muros, que eu não consigo nem sobreviver direito, aqui dentro dos muros eu consigo ter uma vida digna, entre aspas, né? Eu consigo voltar a ter uma convivência social, eu consigo ter uma assistência médica, eu tenho o apoio dos agentes penitenciários, que vários relatos, né? Meio que esses agentes veem esses idosos como parte da família, né? Como fosse um vô seu ou um pai seu, e eles cuidam praticamente desses idosos, levam até para tomar banho, sabe? Desde a questão da saúde, da higiene, eles ajudam em tudo. Então, o idoso japonês vê isso como um lucro, entende? É uma questão muito difícil, assim, de você querer julgar, porque, querendo ou não, você fez parte do sistema, você colaborou com esse sistema, você fez parte dessa engrenagem, dessa roda, e quando chega a sua vez de usufruir, você não consegue usufruir. Você batalhou, deu o seu sangue, deu o seu suor pela empresa, você conseguiu se aposentar ainda tem essa, né? Você conseguiu se aposentar, você tem o direito de receber o seu salário, não ajuda você a sobreviver, entende? Então, para eles, os japoneses, olhando nesse olhar assim,
Eles estão certos, né? Porque se eu fiz parte de um sistema e esse sistema prometeu uma coisa e não cumpriu, então, se ele tem uma brecha, por que eu não posso aproveitar? Entende? Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. Eu só estou aceitando a minha sentença, né? Mesmo que ela seja, entre aspas, assim, que eu estou tirando uma vantagem. Mas aí vai a opinião de cada um. Essa é a minha opinião. Ao meu ver, esses idosos japoneses estão, de uma certa forma, entre aspas assim, tentando ser ressarcidos daquilo tudo que a sociedade prometeu para ele e não cumpriu. Mas aí vai de cada um. Se você pensa diferente, deixe aqui nos comentários. Mas no fim das contas, esse fenômeno revela uma falha no sistema social do Japão. Mesmo em um país tão desenvolvido, para os idosos japoneses que escolhem a prisão como alternativa à vida fora dela, o problema vai muito além da segurança ou conforto. Trata-se de dignidade e sobrevivência. Mas e aí? O que vocês acham dessa situação? Dá para imaginar algo parecido em outros lugares no mundo, assim como no Brasil? E se você tem uma opinião diferente da minha, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!